Essa situação do ministro, tá? Do Benedito Gonçalves, nitidamente ele tem uma relação pessoal com o Lula. Tem imagens, não sou eu que estou dizendo, de abraços, tapinha no rosto e até as palavras vou ligar, vou ligar. É uma relação ali pessoal. Quando a gente fala, eu falei isso no Linha de Frente, repito aqui, quando a gente fala de médicos, meu irmão e meu pai são médicos, por exemplo. Meu pai passou por um problema de saúde, o meu irmão não fez a cirurgia no meu pai. Por quê? Porque mexe com um lado afetivo, um lado emocional. Tem a emoção ali. Um árbitro de futebol, suponha que ele tem vídeos gravados com a camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. Provavelmente ele não vai ser escalado para apitar um jogo dessas equipes. Agora, é ético? É a pergunta que eu faço. Um ministro que tem uma relação pessoal com o Lula ser o relator de um processo para cassação de uma pessoa que o Lula já disse que quer se vingar dessa pessoa? Esse que é um grande problema, né? Nós temos no ordenamento jurídico, tanto no processo civil quanto no processo penal, todas as questões de impedimento e suspeição. E quando essas questões não estão ali associadas, tem a questão ainda do foro íntimo, né? Ou seja, o ministro poderia, sim, confortavelmente, diante de uma situação dessa, diante da possibilidade, inclusive, do estréptos, né? Que a gente fala do escândalo, né? Porque essa decisão vai ser questionada por muito tempo. Obviamente que ele vai entrar na alça de mira, né, da imprensa, de tanto dos juristas. As questões vão ser colocadas, né, obviamente em discussão, e então ele poderia confortavelmente naquele momento, né, se tivesse esse posicionamento, se tivesse alguma relação, se tem essa relação com o Lula ou com qualquer outro interessado, ou ele mesmo se sentiu aviltado porque de repente na Lava Jato se mencionou o nome dele injustamente, ou enfim, ele poderia, por uma questão de foro íntimo, abrir mão da relatoria e se colocar fora do julgamento. Eu acho que seria o mais razoável, o bom senso. Mas aí não conseguiria o resultado. Sim, pois é. Então. Aí, eu não vou. Eu estou falando. Mas teve ética nesse procedimento? Então, eu não posso aqui, de público, dizer, né, se o ministro foi antiético ou não, porque ainda vai sobrar um processo administrativo disciplinar para mim. Mas quem escolhe? Escolhe esse relator? Então, na quem verdade escolhe? É distribuído, é um sorteio. É um sorteio eletrônico. Agora, é uma situação. Eu discuto aqui a questão do posicionamento deste ministro, ou eu, por exemplo, como promotor de justiça, eu tenho um inimigo ou tenho um grande amigo que está sendo investigado. Qual que é meu posicionamento imediato? É me afastar disto. Né? Até porque, desculpe, Márcio, com relação ao que disse o presidente Lula com relação à vingança, nós da administração pública, direto ou indireta, seja legislativo, executivo, judiciário, há um princípio constitucional que é o princípio da impessoalidade. Você pode torcer pelo Corinthians e ele pelo Palmeiras, ou gostar de A ou de B, mas nas suas decisões e no enfrentamento das questões administrativas, ou judiciais, tem que ser impessoal. Blat, eu só queria também lembrar de um assunto aqui, eu acho importante, que o fato de o relator julgar e errar feio, é até normal isso, nos tribunais acontece muito. Só que foi unanimidade. Sabe, isso que assusta. O que assusta é tamanho erro formal e material numa decisão, né? Depois de tanto ato jurídico que, né, consolidou a campanha e a eleição e a posse do Dallagnol, o exercício do mandato, 7-0. Quer dizer, ninguém questionou que havia uma certidão do Ministério Público atestando, ninguém questionou que a própria Procuradoria do TSE foi contra a cassação. Quer dizer, quando a Procuradoria, que é o fiscal da lei, é contra a cassação, é como se ela dissesse assim: olha, eu tô vendo aí a questão e eu vou emitir um parecer dizendo, eu sugiro a vocês, juízes, que não cassem, porque não existe elemento para cassar. E com tudo isso, vai um 7-0, assim, instantâneo. Isso é assustador. Ô, Thiago, essa questão da ética pra gente aqui, levantar isso aí é um negócio muito complexo. O Blas tem razão. Agora, quem julgou foi o Benedito por sorteio, então eu acho que ele tomou a decisão que ele achou fosse a melhor nesse momento. O TSE confirmou por 7-0, né? E acredito que, indo lá para o STF, já que 3 dos 7 já são do quadro do STF, é pouco provável que se modifique essa sentença. Mas, de qualquer forma, eu volto a dizer, quem tem 345 mil votos
no estado como o Paraná, merece respeito. Agora, nós temos aí, Blatt, Thiago, nós temos 5 etapas aí que vão ser julgadas. Eu me lembro que aqui a gente falou, no meu caso agora, o caso da capivara e tal. A capivara voltou lá pro nosso amigo, voltou lá para quem cuidou. Então eu acho que pode ter uma reviravolta, mesmo que voltou as chances, Blatt. E o sujeito ainda está sendo processado, né? Porque é uma medida. Mas a capivara tá com ele. A capivara tá com ele. Importante é o seguinte, o mérito, a capivara tá com ele, que é o que queria. Agora, o que eu vejo, Blatt? São 5 próximos passos aí que a gente vai acompanhar. E pode ser que todos nós sejamos... a gente possa ter uma surpresa. Dificilmente. Do jeito que o Brasil está hoje, dificilmente. Tiago, eu vou abandonar dizer a profissão eu sou professor há 30 anos, então sabe, então você já viu o jogo ser revertido no final. Não, há regras, né? E a gente ensina para os nossos alunos o que é a legislação, né? O que é a jurisprudência. E tá difícil dar aula, né, Blatt? Então, cada dia que passa, com as decisões que estão sendo proferidas, né? Em todos enfim, todos os tribunais, enfim, até mesmo em primeiro grau, a gente começa a repensar se vale a pena ser professor de direito nesse país. Porque você coloca, né? Ali, olha, isso aqui é o artigo de lei, esta é a possibilidade do tribunal julgar assim ou assado. Aí de repente você volta no dia seguinte, não foi nem assim nem assado, foi de outra forma, contrariando inclusive os dispositivos que você ensinou. Então, realmente a gente está passando um momento muito difícil. Eu tenho refletido muito acerca dessa missão hoje do professor na área do direito. Ele está passando por os apertos. É uma vingança contra a Lava Jato? Calma aí. É uma vingança contra a Lava Jato, na sua opinião? Eu acho o seguinte, eu trabalhei em muitos casos, muitos, e antes de ter esse negócio de rede social, o pessoal usava de artigos de determinados jornais para atacar o investigador. Eu fui muito atacado em muitos casos, fiz máfias fiscais, 1, 2, 3, parece série do Spielberg, né? Fiz casos contra policiais civis, militares. Microfone. Fiz casos de combate à pirataria, máfia disso, máfia daquilo, e sempre fui atacado, inclusive quando envolve o aspecto político. Você colocou um político no meio da investigação, você começa a ter retaliações, e não são poucas. Eles usam de instrumentos. E eu acho que a Lava Jato, efetivamente, ocorreram alguns erros que precisam ser corrigidos, né, que precisam ser discutidos, mas efetivamente ela atacou praticamente todo o Congresso Nacional, toda a estrutura política do país. Então, mexeu com gente grande. Mexeu com gente grande. Então, efetivamente, há muita gente no Congresso e dentro das instituições, dentro do Ministério Público, dentro do Judiciário, que não gostam desse tipo de trabalho, que querem efetivamente que essas pessoas saiam, que sejam de alguma maneira punidas, mesmo que injustamente.